Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre as fintechs que nessa briga toda do governo por mais arrecadação podem ter se ferrado completamente, né? Vamos entender essa história aqui, porque é triste isso, tá? As fintechs no Brasil ajudaram muita gente. É o que eu falo para vocês, o que enriquece um país é quanto mais negócio é feito, quanto mais gente compra e vende coisa. É isso que enriquece uma sociedade, não é tesouro, não é governo ajudando, não é nada. É mais negócio, é mais gente comprando, mais gente vendendo. Isso enriquece a sociedade. E as fintechs fizeram uma coisa realmente fantástica. O Brasil estava já há algum tempo preso nos grandes bancos, num oligopólio terrível, só banco merda no Brasil. Não tem um banco que preste nesse país, só banco merda. E as fintechs vieram. A maior parte da juventude hoje em dia tem conta em fintech, não tem conta em banco. Eu mesmo tenho conta em banco tradicional e tenho conta em fintech. Eu uso muito mais a fintech que o banco. O banco foi meio esquecido a minha conta lá, nem sei porque eu não encerrei essa coisa ainda. No final das contas, ou seja, um sopro de inovação, um monte de vantagem. Agora o que o governo quer fazer? Quer botar um monte de regulamentação nas fintechs igual aos bancos, supostamente para evitar o PCC nas fintechs e não sei o que lá. Olha a propaganda absurda. O governo não precisa dessa regulamentação. Quer ver a prova? Eles não fizeram a operação, não conseguiram prender o PCC? Então não precisa da regulamentação. Eles querem fazer isso exatamente para ir atrás do pessoal que vende coco na praia e recebe em Pix, e aí vai ter que declarar agora no imposto de renda. É isso que eles querem fazer no final das contas, é essa história aqui. E pior, vão prejudicar as fintechs. Hoje em dia um monte de gente usa fintech, vai ficar mais difícil, vai ficar mais complicado, né? Quanto mais regulamentação você coloca no mercado, você sempre ajuda o grande e prejudica o pequeno. É verdade que já tem algumas fintechs hoje em dia que já são grandes o suficiente para tirar isso de letra. Mas tem muita fintech pequena também começando agora e esse tipo de coisa pode gerar um problema muito sério, pode realmente acabar com a inovação financeira no Brasil. Uma pena. Essa notícia foi sugerida por Peter ER censurado e eu posso provar, Peter para presidente, Xandão para vice e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma das consequências dessa operação desastrada da Polícia Federal, né, é justamente um dos objetivos pelos quais o governo federal entrou nessa parada, né? Vamos lembrar que a Operação Carbono Oculto, que foi lá, era do São Paulo, tá? Era do governo de São Paulo. Aí o governo federal entrou na parada para fazer a parte das fintechs ligadas ao PCC, né? E eu já falei em outro vídeo que eu tô achando muito estranha essa movimentação toda, muito pouca gente presa, muito pouca coisa. Me parece uma operação muito mais midiática para justamente justificar esse ataque às fintechs, arrecadar mais dinheiro, né? Não duvido nada que tenha sido exatamente isso, né? Eles ficaram chateados porque eles esperavam roubar mais do pessoal informal aqui no Brasil, do pessoal que ganha de forma informal, e ficaram chateados que não conseguiram isso. Por que não conseguiram? Não conseguiram porque são covardes, porque na verdade eles falam aqui que não, que lá no início do ano, aqui, Receita publica norma que iguala tratamento de fintechs ou de bancos, né? O objetivo é evitar ruídos, como que o governo pretende taxar o Pix, já que esse boato que viralizou no início do ano acabou barrando a ampliação da regulamentação sobre fintechs naquela ocasião. Não barrou regulamentação nenhuma, foi o governo que voltou atrás, o governo covarde que estava temendo perda de popularidade é que voltou atrás. Ninguém obrigou. A internet não tem como obrigar o governo a fazer uma coisa ou outra. Se o Lula quisesse ter mantido a tal da portaria do imposto do Pix, teria mantido. E agora está fazendo a mesma coisa de novo, tá vendo aí? Aliás, muito pior agora, está piorando a situação agora, né? Então, um absurdo completo isso daqui, uma coisa sem lógica nenhuma. Mas uma das coisas muito ruins que vem disso daí é justamente essa regulamentação da fintech. A fintech justamente é a inovação no mercado financeiro brasileiro. O Brasil estava há muitos anos preso a bancos, e cada vez menos bancos, e quando você tem poucos atores no mercado, você começa a ter oligopólio, ou seja, não tem... Por que os bancos vão querer melhorar a sua vida? Só tem aqueles bancos mesmo, tudo merda mesmo. Oligopólio, meu amigo, é terrível. Poucas empresas, assim, é uma coisa muito ruim. Quem trouxe inovação foi justamente as fintechs, né? Como eu falei, você abrir conta em banco, os bancos estavam colocando um monte de exigência para você ter conta em banco e não sei o que lá. Aí para o pessoal jovem, para quem já tem um emprego, já tem uma carreira, não tem problema. Mas para quem é jovem e está começando agora, né, pô, um monte de coisa que eles colocavam de dificuldade, coisa e tal. No final das contas, o que acabou? Hoje em dia, a maior parte da juventude usa fintech, não usa banco. E eu vou falar um negócio para vocês, isso é quase uma tragédia para os bancos, porque um estudo
que eles fazem é justamente que a tendência da pessoa é meio que usar o mesmo banco a vida inteira. Então, se abriu conta na fintech, vai ficar na fintech por muito tempo, meu amigo. Não vai migrar depois para banco, a menos que seja obrigatório por algum motivo, algum emprego e coisa e tal. Aí, como é de se esperar, a Febraban, a Federação dos Bancos do Brasil, achou lindo aqui. Não porque isso a concorrência é saudável e bem-vinda, mas precisa acontecer em igualdade de condições, com todos submetidos às mesmas normas de prevenção à lavagem de dinheiro, afirmou a Febraban na nota, né? É lógico, porque a Febraban não é burra, né? Não tem nenhuma igualdade. Você tem uma empresa pequena, uma fintech pequena começando agora, como é que ela vai competir com, sei lá, com Bradesco, com Itaú, que são mastodontes, que podem tomar prejuízo sem problema por meses e meses a fio e não quebram, né? A fintech, se tomar prejuízo no primeiro mês dela, ela quebra, pô. Então, ou seja, não tem essa igualdade de condições. O que acontece nesses casos? Sempre que você tem regulamentação, a regulamentação dói mais no pequeno do que no grande. Porque a regulamentação tem um custo. O grande, ele pode diluir aquele custo num monte de gente. O pequeno não pode, o pequeno se fode, né? Por isso que você sempre vê isso. As empresas grandes sempre adoram mais regulamentação. Ah, tem mais regulamentação? Ótimo, regulamenta mais aí. Porque é ruim para mim, eu sei que é ruim para mim, mas é pior ainda para os meus concorrentes. Então, pô, eu tenho a ganhar. No final das contas, eu acabo ganhando o mercado, né? Então, mais uma vez o governo Lula ajudando bancões, os bancões no Brasil. Eu acho muito engraçado isso, como é que o pessoal da esquerda insiste em dizer que não, porque o dinheiro, a Faria Lima é da direita, não sei o que lá. Não, pô, a Faria Lima apoiou o Lula, cacete. O Lula é adorado por 10 entre 10 banqueiros no Brasil. Os bancos nunca ganham tanto dinheiro no Brasil quanto em governo Lula, porque o governo Lula adora pegar dinheiro emprestado, pagar juros altos pra caramba, ou seja, sempre assim. Para os bancos é uma maravilha o governo do Lula, é ruim pro resto do Brasil. Pra gente que é uma merda, pros bancos é uma maravilha, né? Aí fica esse pessoal dizendo que banqueiro, a elite bancária do Brasil contra o Lula. Não, a elite bancária do Brasil é totalmente a favor do Lula. Ele ainda deu mais um favor aqui, o Lula ainda fez mais um favor para esse pessoal, porque esse é o grande pesadelo dos bancões no Brasil hoje em dia. A juventude está migrando para as fintechs e eles não têm como concorrer com a fintech em termos de custo, porque o banco tem agência, tem funcionário, coisa e tal. Os bancos, os bancões brasileiros têm o mesmo problema da Rede Globo, da grande mídia brasileira. Foram feitos para uma outra época, uma outra era da humanidade, em que você tinha que fazer as coisas pessoalmente, fisicamente, né? Pô, não sei se vocês lembram, houve uma época no Brasil, eu peguei essa época, que para você sacar dinheiro você tinha que ir na sua agência, meu amigo. Não é em qualquer agência do banco, não. Tinha que ir na sua agência, porque o cara tinha lá uma cadernetinha dizendo, ó, você tem tanto, o cara ia lá anotava, tirou tanto, e na sua agência. Para tirar, sacar dinheiro em outra agência, tinha algumas regras, né? Às vezes a agência ligava para sua agência para fazer a transação e não sei o que lá, você conseguia até sacar em outra agência. Mas normalmente era só cheque, o cheque era compensado lá por trás. Cara, é uma dor de cabeça nada. Pô, quando começou a ter banco 24 horas, cara, que maravilha, você poder sacar dinheiro a qualquer hora do dia, né? O que acontece é isso. O que está acontecendo com os grandes bancos brasileiros é o mesmo que aconteceu que está acontecendo também com as grandes empresas de mídia brasileiras. Elas têm agora uma estrutura que é uma boa estrutura, não tenha dúvida, mas para um mercado em que você consegue operar muito mais barato do que eles. O meu canal aqui, de certa forma, eu concorro com a Rede Globo. Tudo bem, eu sei, eu sou muito menor, é verdade. Mas o meu custo é muito, mas muito menor que o da Rede Globo também. Então, é o problema da fintech com os bancos. As fintechs competem com os bancos. A maior parte delas é menor do que os bancos. Mas como tem um custo muito mais baixo, acaba ganhando mercado. E não só isso, né? Elas já são direcionadas para a forma como as coisas funcionam agora, a forma como as pessoas usam agora as coisas, né? É tudo aplicativo de internet, coisa e tal. Então, os bancos estão adorando esse negócio que vai prejudicar as fintechs. E vai prejudicar as fintechs, vai prejudicar todo o sistema financeiro brasileiro. As fintechs grandes, a Nubank, Interbanco, essas fintechs que já estão há algum tempo, que já têm um tamanho grande, não vão sofrer muito. Mas, meu amigo, tem dezenas de pequenas fintechs por aí que prestam serviços, que geram negócios, que fazem coisas, sei lá, inovadoras e que podem, no futuro, ser um sucesso e ganhar muito dinheiro, como a Nubank e outros bancos aí que tem por aí. Então, ou seja, você está abrindo mão disso, você está dificultando esse negócio por um capricho do Haddad que quer roubar mais dinheiro do povo brasileiro. Uma coisa realmente temerária isso daqui, mais uma vez mostrando que é como que o Brasil faz uma aposta firme no passado. Não vamos ficar atrasado mesmo. O Brasil
queremos se fuder mesmo, é para ficar na economia de merda do passado, né? É isso que dá a eleger gente da esquerda. É o ponto que eu falei, o pessoal não deu importância o quão ruim seria a vitória do Lula. Muita gente na Faria Lima estava doida para votar no Lula, porque o Bolsonaro imita pessoas doentes e não sei, aquela coisa ruim, o Bolsonaro, não gostamos do Bolsonaro. Vamos votar no Lula, que mal que pode acontecer? Armínio Fraga, Henrique Meirelles, aquela turma toda ali da Faria Lima ali, não, porque, pô, vamos fazer nisso, que mal pode acontecer, né? Fizeram L, meu amigo, vão ferrar com o Brasil completamente. Essa briga aqui é uma briga do governo Lula contra as fintechs, contra o sistema financeiro, contra a modernização. É uma aposta nos bancões. Por quê? Porque o bancão ele controla. O bancão deve muito pro Lula, porque ganha dinheiro pra caramba com o governo Lula. Então os bancões eles estão tranquilos. As fintechs é que é complicado para eles. Ah, Peter, mas e as fintechs que mexem com crime organizado, com o PCC? As fintechs que mexem com o crime organizado com o PCC tem que se fuder mesmo. Mas a polícia conseguiu chegar nelas. Então é porque não precisa dessa regulamentação. Você concorda comigo? Chegou nelas todas aí. Identificou um monte de fintech que trabalha com PCC. Ou então para que precisa dessa regulamentação? Dá para combater o PCC, dá para combater essa ligação de grupos terroristas com as fintechs sem precisar de regulamentação. Sabe para que vai servir essa regulamentação? Vai servir para ir atrás do cara que vende coco na praia, do cara que vende pipoca na pracinha. Vai ser para roubar dinheiro das pessoas mesmo, vai ser para forçar as pessoas a declarar esse imposto, essa renda no imposto de renda, né? É o que eu falo para vocês. Esse é o problema do, entre aspas, imposto do PIX, que o Nicolas Ferreira falou no início do ano. O governo diz que não, que isso aí é para buscar sair correndo atrás de grandes sonegadores, empresas e organizações criminosas e não sei o que lá. O governo não precisa dessa regulamentação para ir atrás dos grandes. Os grandes aparecem, os grandes é fácil de achar. É só a polícia ir lá e correr atrás, evidentemente, né? Os grandes eles encontram, eles precisam da regulamentação por causa dos pequenos, porque os pequenos é mais difícil. O pequenininho é uma coisinha pequena que ele ganha ali. Então, no final das contas, para o governo cobrar imposto desse pessoal, para o governo poder perseguir essas pessoas, eles têm que ir na regulamentação. É isso que o governo está fazendo aqui, está mais do que claro que estão implantando a coisa do PIX. Essa é a jogada do governo. É uma jogada inteligente, tá? Não vou negar, não. O Zé Dirceu realmente traz um diferencial de inteligência para o governo Lula significativo, né? Falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aproveitar a operação lá da polícia de São Paulo, que já estava pronta, fizeram uma operação junto ali para dizer que o governo federal estava envolvido no negócio também, e focando na fintech, aí tá vendo? Encontramos coisa com a fintech. Todo mundo sabia que tinha ligação de fintech com o PCC, mas eles encontraram. Todo mundo precisava de regulamentação, né? E daí, para agora, com esse coisa, quem é que vai dizer agora que não pode regulamentar, que não pode cobrar imposto? Só que, de novo, é o que eu falo para vocês, nunca vai ser usado contra as pessoas erradas. Vai ser usado contra a pessoa de bem que está sonegando imposto. É isso que vai acontecer. Estamos indo nesse caminho, infelizmente. Mas os males vêm para bem, é o que eu falo para você. No final das contas, a internet, ela tende a se livrar do governo. Quem sabe as pessoas que vendem coco na praia, que vendem pipoca por aí, não aprendem que podem fazer a mesma coisa que o Pix com o Bitcoin sem o governo saber de nada. Então é uma maneira de você fazer um comércio informal ali, vender, comprar e coisa e tal, sem o governo saber que você está fazendo. É uma alternativa, né? Não sei, quem sabe, vão acabar incentivando o pessoal a ir por esse lado. Essa é a ideia do Bitcoin, aliás, né? O Bitcoin é uma moeda que ela é independente do governo, essa é a grande vantagem dela. Então, à medida que o governo tenta controlar a economia cada vez mais para arrecadar mais dinheiro, mais aumenta o incentivo para as pessoas irem para fora da economia formal e usarem o Bitcoin. E a essa altura todo mundo já se acostumou a usar o Pix, o Bitcoin é igualzinho o Pix para você pagar, bota o QR Code ali, o pessoal paga com o QR Code. Então é uma possibilidade, viu? Tô para te dizer que talvez isso aqui no final das contas seja positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.